Imagine se você descobrisse que um homem, mencionado em apenas 3 versículos de toda a Bíblia, poderia ter sido o primeiro profeta a ver o Apocalipse. Um homem que nunca experimentou a morte. Enoque, o 7º depois de Adão, desapareceu da face da terra porque Deus o tomou para si. Mas o que poucos sabem é que esse homem misterioso pode ter sido o primeiro a receber visões do fim dos tempos, centenas de anos antes do apóstolo João. Pense nisso por um momento. E se as visões apocalípticas que conhecemos não começaram em Patmos, mas milhares de anos antes, com um homem que andou tão perto de Deus que foi arrebatado sem ver a morte? O que esse homem viu que foi tão importante que Deus decidiu preservá-lo em antigos textos que raramente lemos hoje? A história de Enoque esconde segredos que podem transformar completamente nossa compreensão do Apocalipse e da própria natureza, do plano divino para a humanidade. Se você está preparado para uma jornada que vai abalar suas percepções sobre as profecias bíblicas, ative o sininho e deixe seu like agora mesmo. E se você está me assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo ao Verso Sagrado, onde exploramos os mistérios mais profundos das Escrituras. Aliás, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Adoro saber que estamos conectados de diferentes partes do país e do mundo. Enoque viveu na 7ª geração após Adão, em um mundo que caminhava rapidamente para a corrupção total. Segundo o livro de Gênesis, capítulo 5, versículos 21 a 24, ele viveu 365 anos e então já não foi encontrado, porque Deus o tomou para si. Esse homem, cujo nome significa consagrado ou dedicado, é mencionado apenas brevemente na Bíblia canônica, mas sua influência se estende muito além desses poucos versículos. O livro de Enoque, embora não faça parte do cânon bíblico, aceito pela maioria das denominações cristãs, foi extremamente influente nos primeiros séculos do cristianismo. É citado diretamente na Carta de Judas e referenciado em várias outras passagens do Novo Testamento. Os manuscritos encontrados entre os pergaminhos do Mar Morto revelaram que essa obra era altamente valorizada pela comunidade de Qumran. O mais fascinante é que este texto contém visões apocalípticas detalhadas sobre o julgamento final, a vinda do Messias e a batalha cósmica entre o bem e o mal, temas centrais que seriam depois retomados no livro do Apocalipse de João. Mas como poderia um homem que viveu antes do dilúvio ter recebido revelações tão semelhantes às que João receberia milhares de anos depois? A verdadeira história de Enoque começa com um mundo em rápida deterioração moral. Segundo os textos antigos, Enoque viveu em uma época em que seres celestiais, chamados de vigilantes ou anjos caídos, desceram à terra e se relacionaram com mulheres humanas, gerando uma descendência híbrida de gigantes conhecidos como Nefilins. Pense como seria testemunhar esse caos cósmico se desenrolando diante de seus olhos. Enquanto o mundo ao seu redor sucumbia à corrupção, Enoque manteve sua integridade. Enoque andou com Deus, diz a Escritura. Mas o que significa realmente andar com Deus em um mundo onde até mesmo seres angelicais estavam em rebelião? O livro de Enoque descreve como ele foi escolhido como mensageiro entre os homens e esses seres celestiais caídos. Imagine a tensão de ser um mediador entre o divino e o corrompido. Enoque, um homem mortal, tornou-se o embaixador da humanidade diante de seres de poder inimaginável. Em uma passagem reveladora do livro de Enoque, ele é levado em espírito por anjos através dos céus e contempla o trono de Deus, uma visão notavelmente semelhante à que João teria no Apocalipse. A diferença crucial: Enoque viveu essa experiência cerca de 3.000 anos antes de João escrever o último livro da Bíblia.
Você já se perguntou por que Deus escolheria revelar os mesmos padrões proféticos a homens que viveram em épocas tão distantes? O que isso nos diz sobre a natureza das revelações divinas e sobre o plano de Deus através dos milênios? O conflito se intensifica quando entendemos que Enoque não apenas recebeu visões, mas foi incumbido de uma missão perigosa: anunciar o julgamento iminente contra os vigilantes e a humanidade corrompida. Imagine a coragem necessária para confrontar seres de poder sobrenatural com uma mensagem de condenação. De acordo com os textos antigos, Enoque declarou que um dilúvio viria como punição, uma profecia que seria cumprida nos dias de seu bisneto Noé. Mas por que Deus escolheria revelar o fim dos tempos a um homem que viveu no início da história humana? Que conexão profunda existiria entre o princípio e o fim? A jornada de Enoque atinge seu ponto culminante quando ele é arrebatado aos céus para testemunhar realidades que nenhum outro ser humano havia contemplado até então. Os textos descrevem como ele foi levado através de diferentes níveis celestes, contemplando mistérios cósmicos que transformariam para sempre sua compreensão da realidade. Em uma das passagens mais extraordinárias, Enoque é levado para ver os reservatórios de todas as águas e as fundações da terra, uma linguagem surpreendentemente similar à usada no livro do Apocalipse, quando descreve os eventos cataclísmicos do fim dos tempos. A visão mais impactante ocorre quando Enoque contempla o próprio trono de Deus, cercado por miríades de anjos cantando "Santo, Santo, Santo é o Senhor", uma cena praticamente idêntica à descrita no Apocalipse capítulo 4. O que torna essa conexão ainda mais assombrosa é que Enoque teria vivido aproximadamente no ano 3000 da criação, e o Apocalipse foi escrito por volta do ano 6000 desde a criação. 3000 anos de separação, mas visões praticamente idênticas. Seria isso uma coincidência? Ou existe um padrão divino que conecta o início e o fim da história humana? A tensão atinge seu ápice quando descobrimos que Enoque não apenas viu o julgamento do dilúvio que aconteceria nos dias de Noé, mas também contemplou o julgamento final que ainda está por vir. Ele descreve o Filho do Homem que viria para julgar toda a humanidade, uma clara referência messiânica que Jesus posteriormente aplicaria a si mesmo nos evangelhos. O que poderia explicar essa incrível conexão profética através dos milênios? Como poderia um homem que viveu antes mesmo de Abraão, Moisés e Davi ter visões tão detalhadas sobre o Messias e o fim dos tempos? Mais surpreendente ainda é que o livro de Enoque descreve com detalhes impressionantes a prisão dos anjos caídos e seu julgamento final, um evento que o Apocalipse também coloca no centro de sua narrativa. Enoque fala dos anjos acorrentados, esperando o grande julgamento, enquanto o Apocalipse menciona anjos presos no rio Eufrates e no abismo. À medida que comparamos essas visões separadas por milênios, surge uma questão inquietante. E se o Apocalipse não fosse uma nova revelação, mas sim a conclusão de um ciclo profético iniciado com Enoque? A reviravolta nessa história começa quando percebemos que não estamos apenas diante de duas visões semelhantes, mas de um único e coerente plano divino que se desenrola através da história humana. Os estudiosos que se debruçaram sobre os textos de Enoque e o Apocalipse descobriram padrões matemáticos e simbólicos que são impossíveis de serem mera coincidência. Por exemplo, ambos os textos dividem a história em períodos de as 7 gerações de Adão até Enoque, e os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças do Apocalipse. Ambos descrevem uma árvore da vida cujos frutos são para a cura das nações. Ambos falam de livros celestiais onde estão registradas as ações humanas.
O que isso nos revela é algo extraordinário. Deus não improvisa. Seu plano para a redenção da humanidade não foi uma resposta de emergência ao pecado, mas um projeto cuidadosamente arquitetado desde antes da fundação do mundo, como nos diz a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. A grande lição aqui é que, se Deus revelou o mesmo padrão profético a Enoque e João, homens separados por milhares de anos, então, esse padrão deve conter verdades essenciais sobre como Deus opera na história humana. Não são apenas profecias sobre eventos futuros, mas revelações do caráter imutável de Deus e de seus princípios eternos de justiça e misericórdia. O fato de Enoque ter sido arrebatado sem experimentar a morte também estabelece um padrão profético poderoso. Assim como Enoque foi levado antes do julgamento do dilúvio, a Bíblia nos ensina que os fiéis serão arrebatados antes do julgamento final, como diz Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulos 4, versículos 16 e 17. O Senhor mesmo descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Enoque não foi apenas um profeta que viu o fim dos tempos, ele viveu uma experiência que prefigurava o destino de todos os crentes. Seu arrebatamento não foi apenas um evento histórico isolado, mas um símbolo da esperança que aguarda todos aqueles que, como ele, andam com Deus. O que significa para nós hoje essa conexão entre Enoque e o Apocalipse? Para começar, ela nos ensina sobre a consistência do caráter de Deus através dos tempos. O mesmo Deus que andava com Enoque no Jardim do Éden restaurado é o Deus que, segundo o Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Mas há uma lição ainda mais profunda aqui, assim como Enoque viveu em um mundo cada vez mais corrupto, nós também enfrentamos tempos de crescente afastamento dos valores divinos. E assim como ele andou com Deus em meio à corrupção generalizada, somos chamados a manter nossa integridade, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5, nos diz que, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, visto ter obtido testemunho de haver agradado a Deus. O segredo de Enoque não estava em algum poder sobrenatural ou conhecimento especial, estava simplesmente em sua determinação de agradar a Deus acima de tudo. Pense por um momento, se você vive hoje como se estivesse constantemente na presença de Deus, como isso transforma suas decisões diárias? Como isso afeta seu relacionamento com as pessoas ao seu redor? A história de Enoque nos desafia a viver com uma consciência aguda da eternidade. Embora ele tenha vivido no início da história humana, seus olhos estavam fixos no destino final da criação. Da mesma forma, o Apocalipse nos conclama a viver hoje à luz da eternidade, conscientes de que cada escolha que fazemos tem consequências que transcendem o tempo. Existe outro paralelo fascinante. Tanto Enoque quanto o Apocalipse enfatizam a realidade de um conflito cósmico. Não estamos apenas lutando contra carne e sangue, como diz Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Enoque viu essa batalha em seu início, João a viu em sua conclusão gloriosa, com a vitória definitiva de Cristo. Como essa perspectiva cósmica muda nossa visão das lutas que enfrentamos hoje? Como ela nos ajuda a entender que mesmo os pequenos atos de fidelidade fazem parte de uma história muito maior que Deus está escrevendo através dos séculos?
A conexão entre Enoque e o Apocalipse não é apenas uma curiosidade teológica, é um testemunho poderoso da coerência e beleza do plano divino através dos milênios. O Deus que revelou o fim desde o princípio nos convida a fazer parte dessa grande narrativa cósmica, não como espectadores passivos, mas como participantes ativos. Se Enoque, vivendo em um mundo pré-diluviano, conseguiu manter sua integridade e andar com Deus, quanto mais nós, que temos a revelação completa em Cristo Jesus. Como nos lembra o livro de Judas, versículos 14 e 15, Enoque profetizou: Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e convencer a todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente cometeram. Esta é a única citação direta do livro de Enoque na Bíblia canônica, uma profecia sobre a segunda vinda de Cristo, o evento culminante descrito no Apocalipse. Isso confirma que a igreja primitiva reconhecia a conexão profunda entre os escritos de Enoque e a revelação apocalíptica. A grande lição que podemos tirar desta jornada, através dos milênios, é que Deus nunca abandona seu propósito. Desde Enoque até João, desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus tem trabalhado consistentemente para restaurar sua criação e trazer seu povo de volta à comunhão perfeita com Ele. E talvez a maior inspiração seja esta: assim como Enoque foi arrebatado por causa de sua intimidade com Deus, nós também podemos viver hoje em tal comunhão com o Senhor que, quando o arrebatamento vier, estaremos prontos para encontrá-lo nos ares. Não porque somos perfeitos, mas porque, como Enoque, escolhemos diariamente andar com Deus em meio a um mundo que o rejeita. Que o exemplo de Enoque nos inspire a viver hoje à luz da eternidade, com os olhos fixos, não apenas no Apocalipse como um evento futuro, mas como uma realidade que já molda nossas escolhas e prioridades aqui e agora. Então, no verso sagrado, vimos que a história de Enoque e as visões do Apocalipse não são narrativas isoladas, mas partes de um único e coerente plano divino que se desenrola através dos milênios. Descobrimos que o mesmo Deus que andou com Enoque no princípio dos tempos é o Deus que estabelecerá seu trono entre nós na Nova Jerusalém. Mas a pergunta que fica é: você está andando com Deus hoje, como Enoque andou? Está vivendo cada momento com a consciência de que faz parte de uma história muito maior, a história da redenção, que Deus está escrevendo desde a criação até a consumação de todas as coisas? Se essa conexão entre Enoque e o Apocalipse tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. No próximo episódio, vou revelar os paralelos surpreendentes entre o tabernáculo de Moisés e a estrutura do universo, uma revelação que vai transformar completamente sua compreensão da criação. Antes de encerrarmos, quero agradecer sinceramente a cada um de vocês que permaneceu comigo até aqui. Suas visualizações, comentários e compartilhamentos são o que torna possível levarmos estas revelações bíblicas profundas a cada vez mais pessoas. Lembre-se, assim como Enoque foi trasladado por andar com Deus, nós também podemos viver hoje em tal intimidade com o Senhor que estaremos sempre prontos para o encontro com Ele, seja através do arrebatamento ou da morte física. O importante não é apenas conhecer sobre o fim dos tempos, é viver cada dia na presença daquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Que Deus abençoe ricamente sua vida e até o próximo vídeo.